Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o Estágio Cast, o podcast do Colégio Estágio. O Colégio Estágio é um colégio em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. Um colégio com uma filosofia humanista, socioconstrutivista, que visa a aprendizagem por meio de projetos e construção e transformação dos indivíduos por meio da educação. E esse podcast é um sonho e é um primeiro episódio de um momento em que nós vamos discutir as transformações que acontecem no mundo da educação e que acontecem em todo o país nesse momento. Esse episódio eu vou ter a companhia de algumas pessoas importantes. A Vitória, nossa ex-aluna, trabalha hoje com a gestão de conteúdo, de mídias sociais do Colégio Estágio. Se apresente, Vitória. Oi, meu nome é Vitória, eu tenho 18 anos, eu estudei no estágio a minha vida inteira e hoje eu sou funcionária deles, né, ajudo eles com as mídias sociais, faço parte da equipe, né, de conteúdo de mídias sociais. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, que ela trabalha também com a gente de alguma forma, que é a Ana Carol. A Ana, ela é coordenadora de educação, né? Ela é educadora também, ela ajuda na coordenação das escolas, né? Dos alunos. Se apresenta pra gente um pouquinho. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Oi, Ana Ana. Caroline, educadora, professora de inglês. Hoje eu estou como consultora pedagógica Ah, que na legal. GEEK. Sim, então eu faço, como eu estava falando para vocês, né? A gestão dos projetos Geek One em algumas das nossas escolas parceiras. Ai, legal. Legal. E além da Ana, a gente trouxe uma pessoa especial que vai ser um mote desses nossos episódios, que é trazer sempre um aluno do colégio para bater um papo com a gente também, dar sua visão do Sim. ponto de vista do estudante. Temos hoje a Isabel, nossa aluna incrível, aí, Oi, terceira gente. série ensino médio. Se apresenta aí, Isabel. Tudo bem? Eu sou a Isabel. Eu, como o Henrique falou, tô no 3º ano do médio. Eu fiz o ensino médio inteiro no estágio e tô muito animada aqui para trocar essa ideia, eu gosto muito de falar sobre educação e pensar sobre a escola, então acho que vai ser muito legal. É a nossa aluna culta. É por isso que ela está aqui hoje para bater o papo com a gente. Muito inteligente. Imagina. Bom, esse episódio tem como tema, né, como eu disse, o Estágio Cast é um projeto que visa a gente chegar, né, a se aproximar das famílias, se aproximar de educadores, se aproximar de todo mundo que está envolvido com a educação, para trocarmos ideias, para podermos conversar sobre as mudanças que estão acontecendo, tudo que está acontecendo no cenário da educação, né? Independente do colégio estágio, todas as escolas no país, nesse momento, estão passando por uma mudança de currículo, mudança na mentalidade. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. O tema de hoje é a escola em transformação de mentalidade. E eu queria, para dar um pontapé inicial aqui no nosso papo, trazer aqui uma citação do professor José Moran, da USP. Participei de um seminário com o professor Moran nessas férias aqui, nesse mês de julho, e ficou marcado para mim uma fala importante que ele traz, que é, abre aspas, precisamos recuperar a dimensão humanista da educação, confiarmos mais uns nos outros em direção à construção de um futuro mais sustentável. Essa frase me trouxe bastante reflexão, principalmente nesse período que passamos pela pandemia. Vivemos um dos períodos mais críticos e mais tensos em relação à educação nos últimos tempos, né? Vivemos a transformação com as mídias, a transposição para o modelo digital, para o modelo híbrido, os professores se virando, as escolas, as suas realidades se transformando. E tem pessoas envolvidas nisso, né? Sim. E tem pessoas envolvidas nisso. E ficou cada vez mais claro para a gente que o modelo que a gente segue como escola, aquele famoso modelo, as carteiras enfileiradas, o professor como detentor do conhecimento no centro das atenções, né? Ele não foi tão eficiente durante a pandemia. A gente conversava muito com estudantes, sempre os modelos em que os alunos, estudantes estavam ativos, participando do processo, foram os modelos mais efetivos que tivemos nesse período, né? Depois eu vou querer ouvir de vocês também o que vocês, como estudantes, nesse período, viveram. Mas o que a gente traz aqui, né? Isso também surgiu de papos que a gente bateu aqui com a Ana, é a gente sair de uma cultura comum para uma cultura de aprendizagem. O que significa isso, né? Tem várias formas de se interpretar isso, mas a escola em geral, nosso modelo educacional, não nos preparou, né? Nós, quando a gente fala nós, estou falando da minha geração, da Ana,
dos pais de vocês, até vocês Até a que estão gente, pegando né? a transformação, né? Sim. Vocês estão vivendo um modelo que é essa transição. Nós que somos a geração anterior, nós viemos desse modelo instrutivo, esse modelo professor no centro, né? Sim. E nós não fomos moldados, né, para um tipo de comportamento em que a nossa forma de pensar, a nossa forma de estruturar o pensamento, a forma de nos pronunciarmos, comunicarmos, que ela fosse valorizada, né? Então, isso formou uma sociedade, né, cada vez mais acostumada a tomar decisões sempre pelo senso comum, né? A gente falava assim, né, dentro de uma escola, a gente vê principalmente a questão do erro, né? O erro é um ponto, para mim, importantíssimo. O erro, a gente sempre encarou o erro como uma coisa negativa na educação, né? O aluno falou alguma coisa errada e vem aquele medo, eu não vou me pronunciar porque eu tenho medo de errar. Medo de perguntar, O né? medo de perguntar, o medo de me expor, né? Sim. Aí eu tava lendo nas minhas férias aí também, eu li um livro chamado Comunicação Não Violenta, que faz parte desse conjunto da psicologia positiva, como é que a gente transforma essa mentalidade, né? E um fato me chamou a atenção, assim, que eu nunca pensei nisso, assim. Nós, seres humanos, sociedade, nós fomos formados para termos mais tranquilidade para darmos rótulos, nós temos mais vocabulário para darmos rótulos uns aos outros e para as pessoas do que para descrever sentimentos. Sim. Façam um simples exercício de tentar dar nomes aos sentimentos que não seja triste ou feliz. Nomes verdadeiros. Agora, rótulos a gente consegue, né? Aquela coisa assim, você não sabe. Na educação a gente tem assim, é o aluno descompromissado, é o vagabundo, né? Aquele papo de conselho, aquele papo de professor, né? Agora, olhar para as pessoas de uma forma diferente, como elas sentem, ou como... A gente tem muita dificuldade, né? Não sei como vocês veem isso, mas a gente tem muita dificuldade ainda para se aproximar, para nos conectarmos naquilo que nós realmente podemos ser, né? Sim. E os sentimentos, eles são tudo aquilo que nos conecta, né? E isso fez com que cada vez mais a sociedade fosse... formamos uma sociedade para obedecer regras que nos desune. Esse tipo de comportamento nos desune cada vez mais. E ele traz no livro, o dia em que conseguimos nos conectarmos pelos sentimentos, nós estaremos próximos uns aos outros, ou seja, livres. E aí vem o conceito de liberdade, quando a gente fala de Paulo Freire, quando a gente fala de outros pensadores que trazem o conceito de liberdade, né, do ser livre para, o ser autonomia, o ser autônomo, né? Acho que passa muito por aí, né? Passa do quanto a gente consegue, né, mudar a nossa mentalidade dentro do contexto escolar. E isso passa pela gestão, passa pelo professor, passa pelo estudante, né? E a gente entende que essa mudança de mentalidade, quando ela aparece, ela causa uma certa estranheza, né? Quando você para ouvir, quando a gente entrega, por exemplo, a autonomia de um projeto para um estudante, né? Vamos lá, você tem a liberdade aqui de seguir esse projeto e seguir o seu caminho. Eu até queria fazer uma adenda, assim, por favor, né? Eu falo que é uma construção, né? Então, não é um evento, essa mudança de mentalidade, né? Essa reelaboração de mentalidade, vamos dizer assim, porque a gente não está inventando a roda também. Exato. A gente está aprimorando a cultura, né, que a gente tem hoje na escola. Então, é um processo, não é um evento. E nem sempre é um processo que não é tortuoso, né? Exatamente. O Henrique comentou sobre os sentimentos, né? A gente vem de uma geração, assim, dos nossos pais, principalmente, que eles não falavam sobre os sentimentos, né? Então, eles guardavam isso. Então, você vê que hoje os adultos precisam muito de terapia, porque eles engoliam o sentimento deles, porque, engole o choro, você não vai falar. E isso está mudando, é sensacional para os alunos também, né? Porque dentro de uma escola acontece tanta coisa que, às vezes, o aluno não tem como, né, se expressar, às vezes até se fecha. Então, essa mudança de mentalidade é muito boa. Eu até queria perguntar para Ana sobre essa mudança de mentalidade, né? Essa cultura comum e essa cultura de aprendizagem, como que, assim, funciona, né? Porque hoje em dia a gente ouve muito falar sobre mindset, né? Então, isso dentro da escola é algo muito que acontece muito e está acontecendo. E que a gente quer saber, eu quero saber sobre sua opinião, né? Como que funciona e os processos, né? Porque para você ter uma mudança é muito difícil, né?
Porque você vem de uma geração e agora uma geração que, né, tá mais... Até tava conversando com o Henrique sobre isso, né? Hoje e ontem. Que eu venho de uma época muito conteudista. Então, pra mim, hoje, entender que conseguir organizar melhor o conteúdo e também outros eventos para o aluno aprender melhor é muito difícil de entrar na minha cabeça. Gente, como assim? Conteúdo não. Então, é algo que, para mudar também, que as pessoas estão mudando. De uma época conteudista. Imagina vocês, né? Imagina. Exato. A gente aqui. Eu peguei o finalzinho, assim, que começou a mudar, né? Sim. Mas no começo era, sim, fundamental. Aqui, assim, o conteúdo, ele é... Chega mais um pouquinho próximo, Aninha, mais pegar próximo, seu lógico. áudio melhor aí. O conteúdo, ele é importante. Sim. Né? Sem dúvida. Não é falar, é ruim ser conteudista. Mas é a gente entender como usar o conteúdo. E aí eu vou fazer um link, então, tá, Vitória? Por que a gente fala tanto dessa transformação de mentalidade? Afinal, é necessária por quê? Porque a gente quer construir na escola uma cultura do pensamento. Isso. Então, uma cultura que ela tá mais focada na aprendizagem do que no resultado final. Então, eu, como professora, eu vou trazer aqui muito a disciplina que eu ensinava, né? O inglês. O que eu espero do meu estudante? Que ele se comunique bem usando esse outro idioma, que ele se comunique bem nessa segunda língua. Então, aqui, Perfeito. eu tô olhando para o desenvolvimento de habilidades desse estudante. E olha como o conteúdo é importante, né? Exato. Ampliação do vocabulário, um uso mais adequado das estruturas gramaticais, mas eu tô o tempo todo com foco em uma habilidade. Ou em Perfeito. várias habilidades. Não numa né? Perfeito. Essa nota, questão né? do Num conteúdo, resultado. essa questão do conteúdo, ela é bem contraditória, assim. É muito fácil você falar assim, o conteúdo deixa de ter sua importância de forma alguma. Ele passa a se chamar objeto de aprendizagem, assim, são os objetos. Eles passam a ser conectados de acordo com a nova base. Ele passa a ser conectado com aprendizagens aí, conectadas às habilidades, às competências, né? As competências que devem ser desenvolvidas. Mas ele ainda é importante. A única diferença é que agora ele precisa fazer parte do universo verdadeiro, da vida, né? Da vida que se vive. O conteúdo tem que fazer um sentido prático e a aplicação desse conteúdo é o que vai fazer com o estudante adquira as competências necessárias. E aí é que eu digo, né? O desafio maior ainda mais essa pandemia, trouxe pra gente uma certeza de que os profissionais do futuro, o estudante do futuro, né? Se nós fomos capazes de virar a chave no momento de crise e transformar a escola e aprendermos algo novo. O futuro é daqueles que têm essa flexibilidade. Sim. É do profissional difícil, flexível, né? Sim. é do profissional flexível que consegue, né, lidar com as crises e entender que, sim, dói. As coisas, aprender a lidar com a dor, com as dificuldades de outra maneira, né? Eu acho que você falou do mindset. Esse é um dos passos aí de mudança do mindset, é encarar a dificuldade. Abraçar o desconforto, Abraçar o desconforto. É o desconforto como uma coisa que nos move, né? Que nos faz crescer, né? Que nos faz crescer. Se o desconforto com a pandemia tivesse nos incomodado, nós estaríamos parados até agora. Sim. Né? E A assim, gente não tinha voltado, Não né? tinha voltado, e né? para o mundo que está aí, né, num país cada vez mais de incertezas, num país de que a gente não sabe qual será o nosso futuro, o futuro é daqueles que souberem ser flexíveis, tiverem as competências comunicativas, que souberem gerir o seu conhecimento, que valorizem o seu conhecimento e que se coloquem. A né? capacidade de aprender também, Exato. o aprender a aprender. Eu olho para Isabel e para Vitória e eu penso assim, daqui a 5 anos elas vão estar no mercado de trabalho, talvez usando tecnologias que ainda nem foram inventadas. Exato. E eu, o Henrique, também. Eu também. Porque Sim. daqui a 5 anos eu pretendo continuar no mercado de E trabalho. eu pretendo aprendê-las, porque ela vai ficando é. difícil, viu? A gente vai ficando mais velho, a gente vai tendo dificuldade para dominar. Você falou, você vai prestar o vestibular para medicina, Uhum. Vitória. Olha como essa área, né, da saúde tá se desenvolvendo cada vez Sim. mais. Então, você como médica... Dá um desespero ainda, A né? telemedicina. Mas isso é muito bom, isso Não, é muito é bom. bom, mas é assustador, porque é muita coisa, né? Você para pra Uhum. pensar. O desenvolvimento tá muito rápido, tá tudo muito Acelerado. acelerado, né? Uhum.
E, Isabel, queria te perguntar a sua visão como aluna mesmo, porque a gente tá falando de vocês como vocês são profissionais da educação, né? Então, vocês têm uma visão A e o Isabel aluno... é estudante. A Isabel ela é estudante. Acho legal é a gente... verdade, tem É legal isso, a gente... né? Gente, o Falar sobre estágio, isso, a né? gente não tem aluno, a gente tem estudante. Porque, Tem isso vamos também. explicar o porquê. Ah, Vamos tem que explicar o explicar. porquê. Eu acho que tem muito a ver com essa mentalidade, né? O aluno, na própria... no próprio significado da palavra, tem a ver É. com aquele que recebe, aquele iluminado que fica ali esperando, né? Que espera o Sim. conhecimento. Agora, o estudante é justamente o que vai atrás, representa essa mudança de mentalidade que a gente tá falando aqui. E a Isabel representa bem, né? Porque Totalmente. eu por isso vejo a tá aqui. Isabel, ela vai atrás das coisas, e olha que eu nem tenho tanto contato, assim, com os alunos, né? Que eu fico mais na administração, mas a Isabel, eu vejo que ela fica atrás, ela vai lá, ai, revista, ai, meu Deus. Então, eu queria ver sua visão como estudante em relação a essa mudança, assim, de, né, tudo que tá acontecendo, assim. Eu acho que é muito complicado, mas também, pelo menos pra mim, é muito interessante, assim. Eu acho que, como o Henrique falou, a pandemia foi bem um ponto de virada, assim. Da gente perceber, putz, se eu não tiver autonomia pra fazer minhas coisas, as coisas não vão ser feitas e eu vou passar 3 anos da minha vida, porque a gente não sabia quanto tempo ia durar a pandemia, olhando pra um computador e sem entender nada, ou nem Sim. olhando, né? Dormindinho. Dormindinho e, tipo, a escola ali, passando, né? Foi Mas- osso. Foi osso. Mas eu acho que é muito legal, porque a partir do momento que você tem uma certa autonomia, e você se coloca, como você falou, que eu vou atrás das coisas, mas com uma postura ativa, você começa a dar valor e a fazer as coisas acontecerem, fazer as coisas que você acredita, tipo, acontecerem, sabe? Sim. É Tipo, isso. ir atrás do que você quer fazer, de um projeto que você quer fazer diferente. E eu acho que isso também vem muito da escola dar uma abertura pra Ah, com você poder certeza. falar, ser ouvido. Tipo, até o que você tratou dos sentimentos, assim. Uhum. Eu não acho que tem como a gente falar sobre uma mentalidade de autonomia, de questionar, de pensar e de realmente querer aprender, não só fazer lição de casa, fazer prova e, eu vou passar no vestibular ou não, bararará, sem você pensar em, tipo, em ouvir O outro, autoconhecimento, sabe? né? Em se conhecer e, tipo, é muito legal pra mim, pelo menos, sentir que eu tenho essa abertura de, tipo, falar com os meus professores, conversar com o meu coordenador. A galera é bem aberta, né? Porque isso é muito importante, sabe? Então, eu acho que esse processo de autonomia mexe até que com a gente se ver mais como ser humano, sabe? Sim. Tipo, na escola, a gente é acostumado a não ser ouvido, sabe? A gente é a pessoa que Uhum. escuta, não a pessoa que fala. Exato. E aí, tipo, a partir do momento que você também fala, putz, eu também sou uma pessoa dentro da sala de aula, eu também tenho pensamento, eu também tenho uma voz, eu também acho isso, gosto disso, não gosto daquilo, não Colocar o acho. aluno pra pensar, né? Colocar Porque... o aluno pra pensar, tipo, eu acho que é só assim que a gente acaba mudando. Eu não sei se eu fugi um pouco da sua Não, pergunta. não, eu forma entendi. alguma. Mas Eu fui fazendo aqui vários links com algumas coisas É. que eu não tenho pra muito falar, bem, mas né? tá sensacional. Isso do aluno pensar é muito importante, Uhum. né? Porque às vezes em outras escolas, né? Eu tive a experiência de estudar em outra escola por 1 ano e eu tava contando pra eles. Foi muito difícil, porque eu acostumei a vida inteira com o estágio, né? Eles sempre deram muita abertura. Mesmo, né, nos tempos anteriores, eu sempre tive muita abertura pra conversar. E tem escolas que não, tipo, não, o professor tá falando e você não. E é isso, essa é a verdade. E é muito bom quando você tem alguém pra te escutar e discutir opinião. E muitas vezes a pessoa não vai ter opinião igual a sua, mas é um diálogo de respeito, né? Uhum. Eu acabei de E sair do troca, estágio. né? De troca. Eu acabei de sair do De estágio, troca. então eu consigo ter essa visão ainda junto com a Isabel, porque a gente estudou junto até, né, o Sim. Isabel. Então a gente tem uma visão junta dessas diferenças, né, que tem. Uhum. Da gente conseguir pensar e eles fazerem a gente pensar também, né? Total. Acho que essa é a nossa função, fazer É. sermos disparadores do pensar de vocês, né? Acho que a Ana também tem uns links aí pra gente. É. Porque eu tava pensando assim, existe, pela fala de vocês, eu tô vendo que tem toda uma narrativa para se construir essa cultura de aprendizado. O Ron Richard, ele é educador e pesquisador associado, né, do Projeto Zero, da Escola de Educação de Harvard. Uhum. E ele escreveu esse livro, é o Creating Cultures of Thinking. Não tem ainda a versão em português, por isso que eu trouxe o título em inglês. E ele fala dessas 8 forças de cultura que precisam ser estimuladas para garantir que esse foco na aprendizagem seja vivenciado, tá? Legal. E aí, quando a Isabel falou assim, poxa, eu me sinto ouvida.
Isso é intencional, tem uma intencionalidade pedagógica por trás Total. disso. Interessante. Uma dessas forças de cultura é justamente o tempo. Então, eu, como docente, quando eu tô em sala de aula, eu tô dando tempo pro meu aluno pensar? Olha como isso é. Ou eu tô assim, Isabel, e aí, qual que é a resposta, Isabel? Já chegou no resultado, Isabel? Não, eu tô dando tempo pra vocês pensarem, formularem uma resposta e comunicarem essa resposta. E assim, a cultura, né, para ela ser construída, para ela ser consolidada, ela tem que ser um hábito, isso tem que acontecer sempre. Sim. Então não é um professor, uma aula, hoje eu vou dar tempo para eles pensarem. E depois nunca mais fazer isso, Tem né? que ser processual, É. tem que estar dentro da cultura. E não é trivial para o professor, Total. porque a gente tem que fazer uma gestão de tempo de aula também. Então, como assim, dar o tempo adequado ali, sem a gente também se perder no que a gente tinha planejado para aquele momento. Em né? alguns contextos, até com a pressão de entregar todo aquele conteúdo que está atrasado, e você tem a sensação de que precisa entregar tudo, aí você entrega e fala assim, ufa, cumpri minha parte. Como foi a compreensão? Aí já é outra história, né? Mas aí, quando eu estava estudando para a pauta de hoje, eu até fiz um paralelo com a minha vida escolar. Eu fui criada numa cultura escolar onde a gente não tinha tanto tempo para dado evolutivo, era muito rápido. Eu tava ali muito foco no resultado final, não como eu cheguei naquele resultado. Então, assim, a resposta é 5. A resposta isso é um substantivo. E hoje, quando eu entrei no mercado de trabalho, né, eu tinha uma ansiedade muito grande em reuniões. Ai, mas como que eu vou falar? Como que eu vou colocar essa ideia? Tô falando demais? Tô falando de menos? Mas olha só, porque na minha vida escolar não foi me dado tanto tempo para pensar, formular a resposta e comunicar essa resposta. Então, se a gente já começa a vivenciar essa cultura na escola, e é desde pequenininho, né? É desde a infância, né? Sim. Eu acho que é muito raro, agora que você falou disso, a gente ter, nesse formato que a gente está acostumado da escola, um espaço para se comunicar, para saber se colocar, porque formular as nossas ideias já é um esforço, já é uma coisa, né? E aí eu gostei que você falou sobre a sua experiência escolar, e você comentou que você é professora de inglês, e eu sou, assim, uma grande defensora de aula de inglês, eu amo aula de inglês, porque eu acho que é uma aula que é para você aprender uma segunda língua nova, óbvio, mas como você aprende? Fala aí qualquer coisa, sabe? Tipo, fala aí como foi seu dia, qual que é a sua cor favorita, diga alguma coisa, sabe? E eu acho que esses encontros que parecem uma coisa tão simples de perguntar pra pessoa como foi o dia dela, às vezes é uma coisa que a gente não faz em outras aulas, sabe? E eu acho que muda muito a dinâmica quando você tá num ambiente que você se sente confortável para conversar, que você sente que ninguém vai te julgar ali e que você consegue se sentir ouvido. E eu acho que é um trabalho interessante, assim. Eu achei muito legal que você falou, assim, que você sentiu isso no mercado de trabalho, porque é uma habilidade que a gente precisa ter, né? Tipo, se comunicar, se expressar. E é o básico, né? É o básico, só que a gente também aprende isso. A gente ninguém nasce sabendo, né? Sim. E a gente aprende a se bobear e escrever mais, a assinalar a alternativa, Exato. mas não sabe nem formular as nossas dúvidas, às vezes. Exato. Sim, isso do socioemocional, né? Assim, tem que ser muito Sim. trabalhado na escola. Porque, Muito. óbvio que tem uma educação que vem de casa, mas os alunos ficam a maior parte do tempo na escola, né? Exato. E pensei num exemplo aqui, me veio à cabeça agora, quando a gente falou assim de valorizar o processo, né? Como a gente olha ainda, né, aquilo que a gente faz com a cultura, aquele pensamento fixo. Vou dar um exemplo de um projeto que nós, agora em junho, nós tivemos uma amostra cultural. Nossos estudantes apresentaram os trabalhos produzidos em uma metodologia STEAM, né? Ciência, tecnologia, enfim. E um dos projetos, né, na amostra, estava lá, era um painel com alguns botões controlados por uma placa, né, por uma programação robótica, que tinha um computador com uma programação, e apertava um botão, saía uma fala, saía ali, os alunos estavam apresentando isso para os pais. Em certo momento da apresentação, o trabalho travou, né? O botão parou de funcionar e os estudantes ficaram desesperados. Na cultura fixa, né? Nessa cultura comum, eu olharia e falaria assim, deu errado, tá vendo?
olha só, esse projeto aí o professor nem orientou direito. Vai ficar inventando, Vai de fazer ficar inventando, projeto. fazer projeto. É para isso que meu filho gasta o tempo dele, né? Naquele mesmo momento, olha que interessante, alguns pais estavam ali, e eu vi os 5 alunos, os 5 estudantes do grupo, os 5 passaram a se movimentar, cada um pegou uma parte. Um foi para programação, o outro foi na fiação, o outro foi no botão, e falou, não, isso pode ser programação, isso pode ser isso aqui. A discussão, né? Eu cheguei e falei para as famílias, falei assim, olha, vocês estão acompanhando em tempo real um processo de resolução de problemas. Sim. Isso é muito mais importante do que o próprio projeto que eles desenharam. É muito mais importante do que a própria placa, o próprio... Aquilo é o produto. Eles resolvendo essa bucha, né? Essa pane, foi o aprendizado. Isso é que eles aprenderam, porque essa forma de resolver problema, eles vão reproduzir isso e vão aplicar em outros contextos. É para isso. Agora, essa é a mudança de mentalidade, né? Como é que a gente consegue trazer isso para avaliação do dia a dia? A Ana falou de feedback, né? Não queria te interromper, você também já tá aí na... Não, mas quando você iniciou a fala, eu até anotei aqui, resolver problemas, né? Porque quando a gente pensa num modelo muito, muito tradicional de escola, com foco ali muito em conteúdo e pouco no processo, a gente acaba fugindo dessa questão da resolução de problemas. E o que a gente tem que ensinar aos nossos estudantes a resolver problemas? Porque é o que a gente vai fazer na nossa vida. Eternos problemas. Eternos A vida problemas. não tem... Raramente a gente vai ficar focando nos resultados, né? Porque a gente mais vai resolver problema do que... Exato. Sim. E aí é aquilo, preparar o estudante para entrar na universidade, mas também para estar nessa universidade. E quando a gente chega na universidade, o que a gente mais vai fazer é resolver esses problemas de forma cada vez mais autônoma, né? Então, se a gente não começa a exercer essa autonomia já no ensino médio, nos anos finais do fundamental, nos anos iniciais do fundamental, a gente chega na universidade muito perdido. Então, vão ser tantos problemas acadêmicos quanto problemas da vida prática. Às vezes eu vou morar em outra cidade. Eu tô preparada para estar nessa universidade que é em outra cidade, para resolver esses problemas? Então, o exemplo que o Henrique trouxe foi fantástico, assim, né? Porque ele foca no processo, né? É isso, tava lá. Como que eles conseguiram também trabalhar de forma cooperativa? É isso. Que é uma habilidade que é muito importante, é imprescindível nos dias de hoje. Então, eu falei assim, não é que um ficou assim, viu, isso não deu errado. Isso deu errado porque você não fez a conta direito, porque você não fez a sua parte do trabalho. Aquele senso comum, né? Ai, você não fez a sua parte do trabalho. Você não fez a sua parte. Como se o trabalho fosse fracionado, né? E Não fosse em não grupo. não fosse em grupo. Você tá lá para fazer um coletivo, né? E isso passa também, quando você fala pro professor, né? Esse tipo de habilidade, ela não se constrói se a gente não fizer com que isso seja intencional. Se eu não proporcionar, como a Ana falou, o espaço de escuta, se eu não der para você a autonomia, falar assim, você precisa ter esse problema para resolver, viva esse problema. Agora, a maior dificuldade tá na palavra que eu vou dizer aqui, que é equilíbrio. São 2 tipos de equilíbrio. O equilíbrio entre eu dar autonomia para o meu estudante e deixar fazer. São coisas diferentes. Uma coisa é eu dar autonomia e acompanhar de perto, porque cada indivíduo entende a sua autonomia e está em níveis de maturidade diferentes para entender o que é essa autonomia. Existem aqueles, estou falando daquela Isabel que está aqui, é aquela que a gente fala, Bel, você vai ser tutora, você vai ajudar aquele grupo ali, depois você vai cuidar da sua revista, vai fazer outras coisas. Essa eu sei que ela vai. A gente consegue conversar, eu dou espaços para que ela vá além. Agora, tem aquele que tem a dificuldade de dar o primeiro passo. É aquele que eu tenho que realmente sentar do lado, ficar perto, ficar junto, orientar, ouvir sentimentos, né? E não julgá-lo. Ó, você é preguiçoso, tá vendo? Olha a Isabel como faz. Isso mata a autoestima, mata a confiança, mata a perspectiva de autonomia, né? Então, assim, né, como estudante, vem esse equilíbrio, né? E esse equilíbrio de pensar que, né, não é fácil, não é trivial, como você disse, fazer essa mudança. E a dificuldade vem. E aí, como é que eu lido com essa dificuldade? Eu me desequilibro, trago para o pânico, para o desespero, trago isso como uma frustração para os meus estudantes, né? Ou encaro da seguinte forma, sim, o mundo é uma eterna sucessão de problemas. Estamos aqui no mundo para resolver problemas.
tudo que a gente vive aqui, construir isso aqui foi um problema, não foi? Um problema que a gente construiu, foi chegar numa logística, chegar num roteiro, arrumar tempo. Desde maio, chegar num roteiro, chegar numa proposta, chegar no tempo, né? Sim. Então, isso é a vida. Eu acho que tem muito de um trabalho, e isso é uma coisa que eu trago da dança, eu sempre estudei dança desde pequena, mas é que assim, chega uma hora que você tem que entender, assim, quando você tá estudando, que você vai ter dificuldades e ponto, que você vai ter coisas que você não faz bem. Isso até para quem faz esporte sabe muito como é. Tipo, chega uma hora que tem coisas que você só não consegue ter aquela performance que você vê fulano de tal tendo, que você vê seu colega tendo, ou o que é o seu ideal. Só que aí você precisa fazer alguma coisa com aquilo, sabe? E eu acho que é um trabalho muito específico e de muita paciência você conseguir olhar as suas fraquezas e falar, tá bom, e eu vou fazer o quê? Tipo, não fugir das coisas que você não gosta de fazer. Eu faço o que com isso que fugir, eu não sei, o que eu posso fazer da maneira que vá menos me frustrar, é saber lidar com a frustração. Porque o que você falou, tipo, a gente teve uma grande frustração de ir para o ensino à distância, depois de voltar para o presencial e ver que a prova em papel era mais difícil do que a gente lembrava do que era. Mas eu acho que quando a gente tem esse espaço para, tipo, putz, eu tô frustrado, mas a gente também tem que ter essa mentalidade de tentar resolver as coisas numa boa, assim. Não é diminuindo os problemas ou diminuindo as dificuldades do sentimento, mas é sabendo para onde isso pode levar. Que eu acho que é um trabalho separado à parte, com sabe? certeza. Já é outra coisa, né? A gente estava falando sobre as 8 forças da cultura para construir um ambiente de aprendizagem. Eu li, né, essa pesquisa dele, e tem uma parte que fala sobre o ambiente, né? Como que... Isso é uma coisa muito importante. Como que vocês acham, assim, até pra Isabel, assim... Passar pra Ana também. Passar pra Ana. Qual que é a sua visão, assim, sobre o ambiente? O que isso influencia, assim, no ensino de um aluno, sabe? O que isso vai influenciar na Isabel, o ambiente, sabe? Ah, legal. Quando a gente entra numa sala de aula e olha para aquele espaço, esse espaço, ele tá apoiando essa aprendizagem que a gente quer construir? Por exemplo, como que as mesas estão organizadas? Elas estão todas enfileiradas? Se sim, não que isso seja um problema, mas elas sempre estão todas enfileiradas? Não existem momentos de sala de aula que eu posso fazer os grupos e fazer alguma coisa mais colaborativa? Como, por exemplo, uma rotação por estação? Ou precisa ser a sala, o lugar para ter a aula, né? Verdade, verdade. Porque, assim, hoje eu quero dar um foco na minha aula para desenvolver mais essa cooperação entre os estudantes. Vou pensar uma reorganização dessa sala ou não, vou fazer essa aula lá no pátio. As paredes, quando a gente pensa, né? Como que são as paredes da escola? Isso influencia tudo, né? Outro dia eu fui fazer uma formação com as professoras dos anos iniciais no estágio. E aí a professora estava mostrando uns mapas conceituais que os estudantes fazem. Os posts colados, ou seja, os estudantes estão ativos naquele processo de aprendizagem e o ambiente está me comunicando isso. É isso. Eu fui na sala, não vi a aula em si, mas eu consegui imaginar muito do que estava acontecendo lá e assim, deu para captar a essência ali do pensamento, ver o pensamento visível que a gente fala. Exato. Então eu vi ali o que o pessoal do fundinho anotou nos posts, assim, eles estão aprendendo isso, eles estão raciocinando dessa forma. Exato. Já. Então, quando a gente fala do ambiente, é em relação a isso. Eu acho assim, e não precisa ser uma estrutura super diferenciada, super cara. Não, às vezes é um reorganizar de carteiras naquele momento. Às vezes é o ir pro pátio, sentar em duplas. E sempre assim, muito importante, qual a intencionalidade daquilo, né? Claro. Então, o professor como mediador, a gente fala muito em professor mediador, e não é fácil mediar, é difícil. Porque qual a intencionalidade? Eu tô organizando aqui as carteiras em grupo porque eu achei legal, porque eu achei interessante, pra aula ser mais divertida? Não. Qual a intenção, né? Tem que ter uma intenção naquilo. Provocar a comunicação em pares, né? Esse dia eu tava ouvindo aqui, não sei se foi com você, acho que foi mais ou menos no terceira série também, falou assim, poxa, às vezes eu prefiro, eu aprendo mais quando estou com a minha colega, que me ajuda, do que com o professor. E isso cada vez vai fazendo mais sentido, né? Hoje,
Tava conversando com a Vitória também, assim, ela vai lá nos canais ali de videoaulas, tem 2, 3 canais, grandes canais em que você tem excelentes professores dando aquela aula expositiva para transmitir aquele conteúdo com uma fluidez, com carisma muito legal, né? Esse é o tipo de trabalho que eu considero hoje que o aluno, o estudante, na verdade, pode fazer sozinho. Ele não precisa mais daquele professor expositivo, mais legal que ele seja. Sim. Então, é valorizar cada vez mais o estar na sala de aula, o presencial, como momentos em que a gente interage. Usa a nossa, proporcionar um espaço, um ambiente, para que nós tenhamos interações. Para que a gente possa interagir, divergir, colaborar. Sim, porque conteúdo tem na internet. Exato. Pra quem Exatamente. quiser pegar, né? Exato. É na comunicação que a gente vai expressar aquele conteúdo e aquilo, ele vai fazer sentido na nossa vida a partir do momento em que a gente começar a usar aqui. Em situações discursivas, no conflito. O conflito ele é super importante para o contexto da sala de aula, né? Esse interagir também é um dos pontos, né? Que ele fala das 8 forças, de construir essa aprendizagem. Ele fala sobre a interação, né, dos alunos. Aconteceu uma coisa muito engraçada no passado na aula, que é sobre isso. A gente tava na aula de física. Gente, eu nunca vou esquecer esse dia, foi muito engraçada. E tava todo mundo fazendo uma lista de exercício, e eu lembro que era pouquíssimo tempo antes do Enem. E a gente tava em dupla, que a Karina colocou a gente em dupla. Gente, eu sei que chegou no exercício que todo mundo colocou uma resposta diferente. Mas começou uma discussão, assim, sensacional, porque... Aí não é aquela discussão que você xinga nada, mas aquela, não, porque eu fiz isso, aí deu isso, não. E isso é muito interessante, né? E a professora deixou, eu lembro que ela deixou e depois ela resolveu junto com a gente. Então, essa interação que teve todo mundo junto foi muito legal. Vocês entraram num conflito, aquele conflito fez vocês crescerem. E na hora a gente ficou nervoso, porque cada um queria ter a sua razão, né? Mas aí depois eu falei, nossa, você sente falta depois disso, dessa interação. Mas esse exemplo que você trouxe, ele é da interação, mas ele também me remete a outra força de cultura, que é a linguagem. Então, eu tô usando uma linguagem que ela tá a favor da aprendizagem. Por exemplo, você falou que cada estudante chegou ali num resultado e aí a professora deu espaço para vocês debaterem o processo. Então, por exemplo, quando o meu estudante traz um resultado que está errado, poxa, você errou. Ou, como que você chegou neste resultado? Eu sei que o resultado está errado, mas eu quero entender ali o raciocínio do estudante. Como ele chegou ali. Então, olha que diferença na linguagem ali. Ah, tá errado. Volta lá e faz de novo. Ou lê de novo enunciado. Mas o que te faz pensar isso? Exato. Ou quando o estudante traz verbalmente ali algo que conceitualmente não tá apropriado ou tá errado. Né? Dizer que tá errado, você já bloqueou ali o pensamento, ao invés de perguntar... Você já fica... O que você quis dizer com isso? Né? O que é isso para você? Me explique melhor o que isso significa para você. Sim. Né? Tem muito a ver com aquilo que eu falei no início da comunicação não violenta, né? Eu acho que já classificar aquilo como um rótulo errado, né? Você já traz, já coloca... O grande medo que eu acho que, na minha opinião, o estudante tem de perguntar é de errar. E de ser exposto porque errou. Né? De ser julgado, de né? ser Não julgado só pelo porque professor, errou. mas pelos colegas também. Pelos colegas. Isso é uma cultura que se constrói e que, se não parte também de um contexto de gestão, de escola, toda a comunidade escolar também se transformar, e é por isso que é tão difícil, porque nenhum de nós viveu essa escola. Assim, nenhum de nós viveu numa escola em que isso foi valorizado. Ou que estava consolidado. Que estava assim. consolidado. Você tem experiências, né? Uhum. Você tem experiências de escolas, de contexto, de pontuais, mas isso viver a cultura... E eu falo assim, um dos nossos temas aqui também vai ser a perspectiva da gestão escolar, né? No próximo episódio. Mas, na minha vivência e tudo aquilo que a gente já conhece, assim, é muito difícil, assim, foi muito difícil na minha trajetória encontrar, dentro também de escolas, essa busca por essa mentalidade. Essa mentalidade. É porque ela não é fácil. Ela não é fácil fazer, né? Às vezes a gente tem essa opção, né? Por ser uma escola... As escolas que optam pela metodologia lá do resultado, do teste, da prova, talvez seja o caminho que eu considero, com todo respeito, muito mais fácil, porque ele é consolidado, ele tá ali, tem uma base. Eu me comprometo ainda você a ser um bom estudante que vai lá e vai ralar e vai estudar, você me falava aquilo. Não existe solução mágica para entrar numa faculdade pública, né? Tem que ter uma autonomia e muita dedicação fora da escola.
Não é Isabel? só dentro da escola, A né? Isabel tá aqui, a Vitória tá aqui também estudando para medicina e tá lá, segundo ano estudando. Não se trata disso, né? Se trata de cada vez mais da gente enxergar que uma mudança pode acontecer. Eu, como líder, tenho tentado mudar a forma de enxergar, né? À toa que a gente tá aqui com um estudante, ouvindo, construindo, porque é isso que eu acredito, A né? escola, ela dá uma base, né? E aí o aluno que quer aquilo tem que ir atrás disso, né? Eu tava contando pra elas, o Henrique até sabe, sobre o estudo por questões. É sensacional, porque é exatamente isso. Você vai ver o seu erro e você vai... Você vê o processo em que você chegou naquele resultado. E é algo que deveria levar para as escolas também, né? Porque aí você, a partir da questão que você fez errado, você fala, eu fiz esse processo, cheguei no resultado errado. O que eu posso fazer de diferente para isso. chegar no resultado certo? E se você não mudar, o resultado vai ser o mesmo. E é isso que vai te levar para uma aprovação num vestibular, na faculdade que você quer. Não é você ai meu Deus, como eu sou ruim nisso. Não, e eu acho que muito mais que o vestibular. Vida. Na vida. Eu vou dar um outro exemplo. A gente fez uma feira científica, né? A feira de ciências. Na feira não, uma semana científica. Os estudantes foram desafiados a fazer vários experimentos, protótipos. Um dos experimentos eles tinham que montar um carrinho, né? Eles tinham que montar um carrinho. E aí, Isabel, como foi essa experiência? Carrinho também? Eu montei. E eles tinham que montar um carrinho. Eu lembro. Eles recebiam para esse carrinho uma garrafa PET, um palito, Eu lembro. alguns papéis, elásticos e um tutorial de como montar aquele carrinho. Pois bem, grupos montaram, grupos conseguiram, outros não, mas olha que interessante. E aí, mais uma vez, o foco no processo, né? A maior parte dos grupos, ao montar a primeira montagem do carrinho que fez, tentou rodar o carrinho e percebeu assim, isso aqui não tá funcionando, não tá andando. O maior desafio foi, a maior parte dos estudantes fez o quê? Não deu certo. Parou e... fui mal. Segue, né? Segue a vida. Agora, quando a gente fala de método científico, quando a gente fala de tentativa, de valorizar o erro como uma aprendizagem, por que não funcionou? Deixa eu ver. Vamos buscar o que deu errado, deixa eu refazer, deixa eu medir, deixa eu buscar estratégia, deixa eu tentar fazer funcionar melhor. Na segunda melhorou, mas não tá bom. Vai na próxima. Então, gastar tempo resolvendo o problema e indo além, né? E foi o que muitos não entenderam. Então ficou aquela lacuna de tempo de ociosidade que muitos não entenderam. E aí veio o desafio. Quando a gente proporciona no ambiente escolar situações, projetos em que essa metodologia dá autonomia, a gente conta que o estudante a entendeu e vai aplicá-la. Sim. Por isso que o desafio nosso aqui é o estudante entender o que se espera dele e o professor tá muito próximo, dando feedbacks constantes. Nessa coisa do feedback ajudando, constante, né? dizer o que pensa, onde você pode ser melhor, né? Enfim, eu acho que esse é o tipo de mentalidade que a gente precisa aprender a ter. Total, porque o aluno, eu acho que ele precisa ter muito auxílio, sabe? Pra pensar dessa forma. Principalmente agora, porque a gente, que vocês falaram, a gente não vivenciou isso logo no começo. A gente foi criado com outra mentalidade. E eu lembrei dessa história que o Henrique falou, do carrinho, que era uma coisa assim, que todo mundo ficou, como a gente vai fazer isso? E de ninguém funcionava, e uma pessoa conseguia fazer andar. E eu acho que tem uma coisa que também é um desafio, que é conseguir fazer com que o aluno se interesse, sabe? Porque eu sinto que quando a gente é criança, qualquer atividade é uma atividade, vamos tentar fazer, sabe? Então, eu acho que uma coisa que também tem sido muito legal para mim no estágio é da gente ter alguns espaços de escolha e alguns espaços de demonstrar o que a gente quer, o que a gente gosta, porque eu acho que a gente só consegue começar a, sei lá, lutar por um projeto ou querer fazer a coisa muito bem feita. Não, e vamos tentar de novo, e vamos fazer o melhor que a gente pode, quando você acredita no que você tá fazendo. Sabe? Quando é um conteúdo que você se relaciona, quando é uma coisa que faz sentido pra você. Então, eu acho que também, se não tiver esse espaço de explicar assim, olha, a gente tá fazendo isso por isso, e de um espaço de você falar, putz, eu me identifico com esse trabalho, claro que não vai ser tudo que você vai querer fazer, né? Mas eu me identifico com esse trabalho, e aqui vai ser um espaço que eu vou ter de trabalhar e de crescer dentro disso, assim. A gente tava até conversando, né, Henrique? Que, assim, a gente tem muito essa ideia
que não acho que é muito verdadeira, de que tem essa oposição, assim, de conteúdo, passar no vestibular e dar espaço para aluno, escola humanizada, mudança de mentalidade, sendo que não são coisas opostas. Tipo, o que a Vitória estava falando, e eu concordo muito, 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 é que, tá, você quer fazer um vestibular, mas ninguém vai passar no vestibular fazendo listinha que é obrigada pela escola sem pensar, só porque precisa responder as alternativas. Tem que ter uma autonomia, sabe? Tipo, se aquilo faz sentido pra você, se você quer fazer medicina e aquilo é um negócio que você quer, você vai ter Você que... se impor. Você vai ter que se colocar lá, falar, tá, vou dar a cara a tapa, estudar pra isso. Então, até pra fazer as coisas mais tradicionais, essa autonomia é importante, esse Não é pensamento só é responsabilidade importante. do professor, né? Porque eu Sim. vejo que os pais, às vezes, cobram muito dos professores, mas, tudo bem, o professor, ele tá lá pra ensinar, mas e o seu filho? Será que ele desenvolveu essa autonomia que ele vai lá e tá querendo, igual a Isabel falou, ele quer procurar dentro de casa? Porque eu acho que é uma troca de professor e aluno também, né? Estudante, eu acho que cada um tem a sua parte. Também. E é para ser significativo para o estudante também. Sim. Porque se não tem significado, se a gente tá fazendo só por fazer, a Não gente vale. ou tá simplesmente reproduzindo algo porque tem que entregar, ou a gente vai ser aquele estudante que não faz nada. Você tava falando do carrinho, eu ainda faria outra coisa. Bora. Depois que eles conseguiram montar o carrinho, tá bom, agora você vai montar sem o elástico. Ou você vai fazer sem o tutorial. É isso. Porque a gente vai complexificando. Então, a gente começa ali montando o carrinho com todas as ferramentas, mais o tutorial. É isso. Complexifiquei. Você conseguiu montar o carrinho. Deu certo, né, no final, o carrinho. Deu. Agora vocês vão alguns fazer... deram, Nossa, outros uns permaneceram meio tortos, assim. Assim, Né? o meu não andou com aquela potência de algumas pessoas, Mas mas andou. andando. Eu lembro que eu fui gravar ele, gente, tava um desespero naquela sala de aula. Eu lembro que eles estavam assim, meu Deus. Nossa, foi muito legal. Você participou também, né? Eu montei com eles. Mas é isso, assim, vai complexificando pro estudante. Então, assim, estamos montando um carrinho. Mas olha a diferença entre montar com todas as ferramentas do tutorial e montar, por exemplo, sem o tutorial. Então, por meio da mesma atividade, eu tô desenvolvendo habilidades diferentes. Eu tô fazendo isso o aí. meu estudante acessar conteúdos ali, competências diferentes. Eu tô aumentando o nível de proficiência do meu estudante em alguma coisa. Perfeito. Isso traz a construção individual de cada um, né? Você vê, a gente aceitar dentro de uma sala de aula, cada um vai percorrer um caminho diferente. Alguns vão ter mais dificuldades em algumas coisas, outros vão ter em outras, né? Mas eu acho que a gente caminha cada vez mais entendendo essa mentalidade por caminhos mais personalizados para cada um, sabe? A gente falava muito sobre isso também, de hoje a gente vive essa época da personalização em que você monta o seu currículo, aí monta o seu Netflix, você monta as suas séries ali, o que você quer assistir. Você solicita um carro na porta da sua casa em qualquer momento em que você quiser, né? Em qualquer horário. Acredito que a educação também tenda para esse sentido da gente poder selecionar aquilo. Onde eu sou forte? É aquilo que eu vou gastar tanto tempo. Onde eu preciso me desenvolver? Eu vou gastar um tempo a mais aqui, vou selecionar isso, né? Nós não somos iguais, todos iguais, né? Eu acho que é aquela velha discussão, e a gente tem trazido muito isso com os educadores, no sentido de igualdade não é igual a equidade. Sim. Né? Tem aquela charge do caixotinho, né? Quando eu falo igualdade, eu avalio todo mundo de uma forma só, por uma prova. Alguns vão se destacar, outros não. Agora, quando cada um tem a oportunidade de mostrar o que sabe por diferentes instrumentos, aí sim eu tô lidando com a equidade. E é sobre isso que aqui a nova base curricular fala. O ensino, quanto mais equânime, né? O tornar a educação um processo de equidade, né? Que essa equidade exista na sala de aula do norte ao sul do país. E aí tem uma outra força de cultura que conversa com isso, que é a expectativa. Então eu, como docente ali, né, os docentes, que expectativa que eu tô colocando no meu estudante? Eu tô colocando uma lupa no processo ou eu tô colocando uma lupa no resultado final? Boa. Porque às vezes assim, a minha expectativa é que esse estudante tire 10, mas ele tirou 1. Ele tá por exemplo, ele tá num nível de proficiência muito elementar. Como que eu posso ter uma expectativa tão irreal?
Uhum. Não, a minha expectativa é que ele evolua tantos por cento. Porque aí eu tô Que ele tire pensando... 2 agora. É, Que ele deu um passo. da onde que ele Já partiu. é 100% pra ele. Aham, verdade. sim. Né? Porque às vezes a gente pensa assim, quanto estudante tirou na prova? Não, tem que pensar quanto que aquele estudante avançou ao longo do processo. Uhum. Então, por exemplo, isso. aquele Nossa, que estudante... visão legal. Nunca tinha parado pra pensar nisso. Sim, por exemplo, aquele aluno, aquela aluna que não... Aluna. Estudante, Estudante. ó, nós aqui. A cultura Nossa, comum tá em nós, né? Tá em nós. Tá em nós. A gente também está evoluindo. É, lógico. Que é super tímido, não fala nada, não tô conseguindo... esse menino tá aprendendo, não tá aprendendo. Eu até falei outro dia com os professores dos anos médio, finais e do é. médio. E aí? Mas aí eu dou uma oportunidade desse estudante fazer uma produção escrita. Tudo bem, ele é mais tímido. E aí eu vejo na produção escrita que ele consegue, ele ou ela, né, racionalizar e estruturar um pensamento super complexo, super legal. Ó, eu tô com uma expectativa bacana aqui, colocando foco no processo a partir de uma oportunidade que eu dei pro meu estudante se expressar. E eu acho isso Então tão é isso. importante, porque uma coisa que eu tenho percebido, principalmente esse ano, é como é difícil você dar uma mesma aula para pessoas tão diferentes, sabe? Porque eu acho que a escola em si e o sistema coloca na gente uma expectativa, sabe? De um aluno que saiba fazer avaliação, mais especificamente de múltipla escolha, né? Que saiba, consiga acordar cedo, que consiga ficar quieto numa sala, ouvindo 6 horas, 7 horas. Um monte de adolescente, Um né? monte E de detalhe. adolescente que consiga escutar, obedecer. E tem algumas pessoas que têm facilidades e tem pessoas que têm habilidades e personalidades que dão certo com a escola e essa galera tem sorte e eu me coloco assim, que tipo, eu sempre tive muita sorte de ter facilidade com as coisas, óbvio que não é que não, é tudo natural, mas tipo, eu tive muita sorte, mas eu sinto que essa expectativa, ela é tão negativa que acaba que, assim, a galera que tem outros interesses, ou que é bom em outras coisas, ou que precisa, como você falou, de uma pessoa mais tímida, de uma atenção diferente, um foco diferente, acaba se sentindo tão não pertencer ali, sabe? Se sente tão alheio a tudo aquilo que vai ficando cada vez mais para trás, sabe? Se exclui do ambiente da escola. Fala, putz, isso aqui não é para mim, sabe? Tipo, é como uma pessoa que é produtiva à noite ser colocada para trabalhar das 9 às 5, entendeu? E aí, o que você faz? Tem a ver com a personalização, né? Com a personalização. E aí, chega no 3º ano, você tem um monte de gente que largou de mão no 8º ano, sabe? Tipo, gente, mas... E aí a pessoa ainda tá ali. E aí acaba que o ambiente não é sobre ela. Isso eu acho que é um dos maiores problemas que a gente enfrenta. E que, assim, mostra como é importante isso que você falou, né? De ter a expectativa na evolução pessoal do aluno. Porque não tem outro jeito, né? E eu acho que isso também passa pelo mundo do trabalho, né? Hoje quando a gente faz uma gestão, né? A gestão de uma empresa passa pela criação de uma meta. Você precisa de uma meta de desenvolvimento, né? E passa pelo... Cada colaborador também tem a sua meta individual de como vai se conectar essa meta total da empresa, né? E é isso. E você avaliar dentro do meio corporativo, dentro do negócio, dentro do meio profissional, pela sua entrega, por aquilo que você tem como metas pessoais, né? Eu acho que essas metas, cada vez mais, a gente tem que tornar essa linguagem também presente no cotidiano das escolas, e faz muito isso. A gente tem muito isso com a plataforma Geek, né? A gente olha lá, neste exame aqui, o aluno está no nível 2. Como é que a gente consegue fazer que ele dê o salto para o 3? Eu acho que é isso. O que é desenvolver pessoas na escola e no ambiente do trabalho? O que é desenvolver profissionais? É isso, você criar pequenos degraus para que essa pessoa suba e se desenvolva, né? Viáveis. Não adianta eu colocar uma expectativa lá em cima para alguém que tá aqui embaixo ainda. É um por vez, né? E aquele estudante que tá ali no nível 3 de proficiência, que tirou seus 600 no Geek Test, que é a nossa avaliação externa, e chegou nos 700. Poxa, legal. Uhum. Mas e aquele estudante que começou fazendo avaliação externa, tirando 300 e conseguiu chegar nos 700 também? Então, esse teve uma jornada muito de mais complexa, desenvolvimento. de empenho. Mais complexa, de mais Total. empenho.
Total. E é olhar para esse processo e saber, assim, que ele não vai acontecer do dia para noite. Que, às vezes, uma virada ali de chave no desempenho do estudante é um trabalho de longo prazo, que está atrelado, né, a toda essa questão de mentalidade mesmo e de mudança cultural na escola. E tem um detalhe, eu penso assim, por que é tão difícil, né, a gente mudar a mentalidade, né? Nós vivemos um ambiente... A nossa educação foi sempre muito focada em cuidado, cautela, correr pouco risco, né? E isso fez com que a gente tivesse essa mentalidade fixa, assim, né? Buscar o certo. Tanto que a gente tem aí uma geração, né? Meus pais, a geração anterior, que até os anos 80, 90, em que você conseguir uma estabilidade passando num concurso público para uma caixa econômica, para trabalhar no banco e fazer a carreira no serviço público, isso significava estabilidade, né? E agora, correr riscos e para empreender, falo aqui do empreendedorismo como um eixo da nova base curricular, para você correr risco de arriscar, correr risco de experimentar, né? E de errar de fato, isso é uma coisa fundamental para a mudança atual, né? Fazer você errar bastante. E você falou, né, da questão de criar com as pessoas, né? Eu acho que essa mudança do que deve ser a escola, ela deve ser feita de forma coletiva e deve ser feita, construída com os estudantes. E por que existe a escuta? Né? A escuta só existe porque só vai fazer sentido daqui para frente a escola que não for construída para os alunos, mas sim com os alunos, com os estudantes, né? E com as famílias, e com as famílias, e com os professores, com os colaboradores, todos devem fazer parte da cultura educar e dessa mudança de mentalidade. Para isso que estamos aqui, né? Construindo esse podcast, esse videocast, para conversar com quem está assistindo a gente, para conversar com as famílias e quem também não é do estágio, enfim. Acho que é um bate-papo mais que necessário para o momento que a gente está vivendo, né? E é isso que eu digo, assim, eu acho que cada vez mais que a gente conseguir fazer esse bate-papo e conversar e a gente conseguir aplicar no nosso dia a dia, e eu falo para os professores, né? Vocês precisam errar mais. E no bom sentido, tá? Vocês precisam correr riscos. Mudar a mentalidade, mudar a forma de trabalhar na sala de aula não é uma coisa fácil. Porque a primeira vez que você aplicar uma metodologia nova, tenha certeza que não vai ser 100% correta. Os estudantes não vão se engajar muitas vezes, eles vão ficar, professor, puxa, eu vou ter que levantar mesmo. Eu tenho mesmo que na lousa colocar o que eu penso no post. Eu tenho mesmo, faz um resumo, eu fico aqui sentado copiando. Também existe uma postura e uma vontade de que não mude, por comodidade, né? Então, se você acreditar nisso, e na primeira vez que a metodologia for aplicada, não der certo, você desistir, você já voltou para a cultura comum. Acredite como um estágio, como uma teia que você vai tecendo, aranha, constrói, cai, né? E que isso vai ficar cada vez mais forte, vai construindo a cultura, como você falou. Não basta um professor, mas que todos consigam se conectar em trazer a você essa mentalidade, porque vai começar a fazer sentido, né? Mas é muito difícil, a gente entende, por isso que a gente tem que construir a partir de agora relações, e aí eu conecto com a frase do professor José Moran lá no começo. Construir uma escola com uma visão mais humanizada, em que a gente passe a confiar mais uns nos outros. É professor, aluno, é colaborador, precisamos confiar mais uns nos outros. Vivemos um mundo muito complexo, né? Sim. Você falando dessa dificuldade, né? Por que a gente tem essa dificuldade de, assim, evoluir a nossa mente mesmo? É porque é muito mais fácil, né? Quando você vê que algo deu errado, falar, ai, poxa, errei, que pena, vou seguir minha vida com essa frustração e não vou ver o porquê. Então, é muito mais... Eu falo isso por mim mesmo. No começo dos meus estudos, eu era assim. Então, eu via, errei, que poxa, né? Coitada, segue a vida. Chorava horrores. Eu não pensava, eu posso evoluir, eu posso melhorar nisso. Então, é algo que foi mudando, assim, na minha mente como aluna e estudante também, né? É muito mais fácil você deixar de fazer e fazer uma próxima coisa. Até queria perguntar pra Isabel. Queria fazer uma pergunta. Quero fazer bastante pergunta, gente.
Eu queria perguntar pra você, como que... A gente vê que a Isabela já tem uma mente mais, né, aberta e tudo. Mas como que é a relação, assim, com alunos, né? Que, não sei, na sua sala, que tenham essa mente fechada. E às vezes você quer introduzir algum assunto, eles... não. É difícil, assim. É curioso, porque eu ia falar meio sobre isso. Olha. Hoje, inclusive, eu tava falando com uma professora minha, e aí ela tava falando, porque escrever é muito difícil, não sei o quê. Aí ela me jogou uma coisa, assim, ela falou, Isabel, porque pensar é difícil. E às vezes é mais fácil você entregar um negócio, você era pra copiar o resumo, é pra dar visto de caderno, copiei. Do que você se comprometer a aprender, sabe? Sim. E se dispor a fazer uma coisa uma coisa diferente, sabe? Por isso que às vezes eu sinto, isso que eu sinto um pouco de diferença, sabe? Às vezes eu tenho um contato com umas pessoas, não só na minha sala, tipo, no geral, assim, que realmente só se sentem confortáveis em fazer as coisas se for pra receber visto, se for pra receber nota ali, e só sabe funcionar sobre nota, entendeu? Mas eu acho que isso tem muito a ver com desinteresse, assim. Você vê que aquilo não faz sentido pra pessoa. E de não saber o que... Tá, isso faz sentido pra mim, isso é importante pra mim, e com isso eu vou me comprometer, entende? Então, às vezes o que eu sinto é uma diferença nisso, assim. Principalmente que eu sempre fui uma pessoa muito determinada com as coisas, assim, sabe? Tipo, eu sempre fiz um monte de coisa. Tive 300 hobbies, 300 atividades. Tudo que eu faço há anos, não sei o quê. E é uma coisa que eu já tive, assim, uns estranhamentos, assim. Hoje nem tanto. Mas de tipo, o que eu falei que eu faço dança. Nossa, mas você vai todo dia? Sabe? Nossa, mas você tá lendo esse livro? Nossa, mas você vai fazer isso? Sabe? Tipo, eu sinto que as pessoas têm uma resistência em ver que os outros estão em outro processo, sabe? Que as pessoas estão a fim de fazer outras coisas. E eu acho que vai de muita honestidade da gente, de tipo, falar, olha, eu tô me esforçando pra fazer isso, porque querendo ou não é uma posição vulnerável, né? Você falar, eu tô estudando pro vestibular, eu tô, sei lá, fazendo qualquer coisa. Porque, tipo, a partir do momento que você tá falando que você tá se esforçando pra passar, você pode não passar e aí todo mundo saber que deu errado, que você errou. Então, viu? Tudo volta naquela vergonha do erro, né? E mais uma vez, é um ciclo sem aquela fim, coisa, né? o rótulo, sem fim, é a coisa do rótulo e o sentimento. do É muito mais fácil julgamento, julgar do que entender o que você sente, o que levou às suas escolhas. E assim, cada pessoa aprende de um Sim. jeito. Então Sim. você gosta de Entendo, velho. aprofundar, você gosta de ler. É a sua forma de aprender. E aí vem, né, quando a gente fala, né, de mentalidade fixa e mentalidade de crescimento, né? Pro professor, poxa, hoje a minha aula foi um show, ó. Isabela mandou super bem, fez tudo. Mas o Henrique, é um estudante problema mesmo, ele nunca faz nada. Olha como é uma mentalidade fixa. Sim. E o aluno começa a acreditar nisso, às vezes, né? Não, ele acredita. Uhum. Acredita. E a gente, como docente, se desafiar hoje a minha aula atendeu muito bem a Isabela. Mas que estratégias que eu posso criar para atender melhor o estudante XYZ que essa aula não nos atendeu muito bem? Quais outras estratégias eu posso trazer aqui? Quais outras experiências de aprendizagem eu posso propor para atender esses outros estudantes? Porque às vezes é muito fácil a gente cair no é um aluno problema. Ou pro estudante, é o professor chato. Não, tudo bem. Nossa, que mais enfático. Mas e aí, como estudante também? Tudo bem, às vezes o professor pode ser chato, mas que estratégias que eu posso criar para desenvolver nessa disciplina cujo professor é chato? Porque faz parte da vida a gente conviver com pessoas que às vezes a gente não tem afinidade, não né? tem tanta Chato afinidade. é relativo pra quem? Chato pra quem? Chato pra Sim, quem Chato também? na ponta de Eu vista. imagino que deve ser muito
Por isso que eu acho que deve ser muito difícil ser professor. Que deve ser muito diferente você dar aula pra uma sala, depois dar aula pra outra. Nossa, Entende? Eu até conversei uma vez, num papo nada a ver que eu tava tendo com um professor, não é nem meu. E aí eu falei, nossa, mas deve ser agoniante você ser professor e todo ano você dá as mesmas matérias, a mesma aula pras turmas. eu penso isso, E você sabia? fica lá e as turmas passando e você dá a mesma aula. Ele falou, então, mas não é a mesma aula. Aí eu... Ele porque você tem 10 anos de experiência, você só tem 10 anos de experiência se nesses 10 anos você experimentou coisas novas. E se você tá na tentativa e erro e aperfeiçoando a aula que eu dou hoje de X, não é a mesma aula sobre X que eu dei em 2005. E eu imagino que tem que ter isso, né? Tipo, você Claro. precisa fazer uma coisa diferente. Se você tem numa sala pessoas que aprendem mais como eu, que eu falei que dei sorte de aprender com um livro didático, tipo, isso funciona pra mim, eu sei que não funciona para outras pessoas. E imagino que deve ter salas que tem pessoas que, tipo, muita mais gente que aprende, sei lá, desenhando. E aí eu acredito que o professor tenha que saber, né, manejar Também. isso. Quando eu vim para a consultoria da Geek, né, tive um desafio que se aprofundou, porque eu trabalho hoje com formação de professores também, Olha só. né? Então é aquilo, às vezes uma formação que atende muito bem o perfil de uma escola não vai atender tanto o perfil de Da outra outra. escola. E a gente Claro. tem que... E às vezes é o mesmo eixo ali, né? É a mesma temática, mas a gente tem que repensar a experiência da formação. E é difícil, porque aí o professor ainda é mais crítico que eu o também, estudante, assim, também né? minha experiência com Aham. assessoria, com escolas também, então assim, a gente vê onde é que tá a diferença, né? Tá na gestão da escola, assim, onde é que o professor ganha essa liberdade de ousar como a gente quer, né? Também parte da gestão, né? E não puxando assim, a gente tem que cada vez mais ter uma escola que tem um processo menos vertical, assim, de gestão, menos autoritário, sabe? Em que as coisas venham de cima para baixo ali. No entanto, quando você também deixa de ser começa a ser mais horizontal, também há um estranhamento por parte das pessoas que esperam que as decisões venham de alguém. E também vem naquela questão, né? Ah, isso é o coordenador que deveria ver. Né? Não vê como um só, né? Não vê como um só. Eu falo assim, isso é o coordenador que deveria cuidar disso, não eu. Poxa, você está no mesmo barco. Você está na mesma teia. Você está no mesmo processo e vai deixar o negócio acontecer porque espera que outro resolva, né? Então, isso passa muito também quando a gente encontra escolas, fazer formação, também passa pelo a tranquilidade e a serenidade do professor para ousar. E quando ele recebe aquela formação, aquele trabalho, e ele se vê aplicando. Ou ele se vê aplicando e levando bronca, ou levando porque errou e não fez o processo direito e tem medo de perder o seu emprego, né? Então passa por tudo isso. A mudança de mentalidade começa lá na escola, na gestão, no educador, no estudante, na família. E não é simples, né? Não é algo que o mundo está acostumado. Tem que ter uma coesão da equipe também, né? Coesão. Então, aquilo lá. Ah, meu estudante está indo super bem aqui na minha disciplina, tirou uma nota ótima aqui na prova. Mas e nos outros componentes curriculares? Será que ele está indo bem também? Por que eu não vou conversar sobre esse estudante com os outros professores? Perfeito. Aí eu descubro que o outro professor, na minha disciplina, ele está com muita dificuldade. Uhum. Vamos trocar? O que você faz na sua aula? Então, essa troca entre pares também É isso. é muito importante. Troca entre pares. Uhum. Da mesma forma que os estudantes também gostam de trocar entre eles, os professores também aprendem muito melhor uns com os outros, né? Uhum. Então, acho que passa por aí, né? Da gente começar essa transformação, começar essa mudança. E eu acho que um dos objetivos de mostrar, de construir esse podcast, acho que também ele tem essa função informativa, essa função de levar o nosso trabalho, aquilo que a gente pensa, mas também é que a gente enxerga aqui um processo extremamente colaborativo, né, em que a gente está aqui para oportunidade do estudante falar, de um estudante trabalhar com a gente, da assessora que trabalha conosco, a nossa São consultora tá aqui visões com a diferentes, gente. né, cada um. Em outros episódios vamos tratar outros assuntos e vamos ter também outros convidados para fazer esse debate, outros estudantes. E é isso, né? Eu acho que é uma construção, a gente acha que isso vai passar um tempo ainda, a gente vai ter tem muitas incertezas no meio educacional, temos um novo Enem em 2024,
que sabemos desse novo Enem, saiu uma portaria agora do CNE, os conteúdos, né, os objetos de conhecimento, a matriz de objetos vai sair em novembro, né? Foi programada para novembro agora. Estamos falando da matriz que vai ser o primeiro dia de prova. Depois vem a matriz que é o segundo dia de prova, que é dos itinerários. Só 2023. Então, enquanto isso, o novo ensino médio está acontecendo. E a gente está trabalhando com as turmas que estão entrando agora, com aquilo que a gente acredita, porque eu acho que a mentalidade de crescimento, essa mentalidade não fixa, ela é essencial para a transformação, né? Para a forma com que a gente vai avaliar daqui para frente. Que não vou avaliar você pelo produto que você entregou, mas o quanto você se esforçou, o quanto você se caminhou, o que você construiu no processo de chegar a ele, né? Sim. Isso é muito importante. Mas que essa mudança vai demorar um tempo, e a gente vai caminhar pela incerteza ainda, pelo menos por mais um ano aí, né, Carol? Ana, sim. Pela questão de como plataforma, como modelo de questão, nós vamos ter no próximo Enem. Mas com os itinerários formativos de vocês já estão trabalhando as habilidades desse segundo dia de prova, que são habilidades específicas, não são habilidades de formação geral básica. Exato. Isso vocês já estão um passo. O que a gente precisa hoje, como escola, é entender como será essa avaliação, o final, né? Eu sei que estamos trabalhando o processo nesse momento, mas o como será o final ali, isso vai determinar algumas ações também no futuro, né? Se nós tivermos sucesso na forma de construir isso com vocês, né? Eu até queria perguntar para vocês, a última pergunta que eu quero fazer. Vamos lá. Para vocês, como educadores, professores, eu acho, eu já tenho uma resposta assim. Foi mais difícil para os alunos ou para os professores? Eu acho que foi para os professores entender essa mentalidade, esse novo Enem, porque tem alguns professores que, no mundo inteiro, né, que ainda tem aquela cabeça meio fechada. Então, vocês acham que foi mais difícil para os alunos ou para os professores? Eu acho que foi para os professores entenderem que estava mudando, sabe? Que não ia ser mais daquele jeito, mas que eles iam precisar abrir a mente deles para coisas novas. O que vocês acham? Quer começar, Ana? Hoje em dia, eu tenho muito mais contato com docentes do que com estudantes. Então, eu não acompanhei tanto como foi o processo pela perspectiva dos estudantes. Para a docência, está sendo desafiador mesmo, né? Porque implica-se o domínio de novas metodologias, como, por exemplo, PBL, né? É disruptivo também, projetos. Metodologias ativas, né? Então, hoje eu enxergo que não é trivial, é um desafio. Mas eu vejo também muito professor, muita professora que abraçou esse desafio e hoje está desenvolvendo coisas, assim, super sem dúvida espetaculares, assim, que não são fáceis, né? Eu também vejo essa dificuldade do professor, mas principalmente porque eu acredito que para o estudante ainda não chegou a consciência de que isso é uma mudança intencional. Verdade. Que isso é uma mudança intencional. Como você falou, eu coloquei aqui uma metodologia ativa. Olha, hoje vocês vão ter três estações em que vocês vão rodar as estações, existe uma conexão entre elas. Um primeiro passo, puxa, eu vou ter que rodar, puxa, eu tô cansado, eu não dormi hoje, né? Esse desconforto, por quê? A gente para de ser uma escola passiva e você vai ser um ser atuante na sala de aula. Você não vai ficar mais só sentado, você vai andar. Você falou sobre ambiente, né? Eu me lembro muito bem lá no Projeto Zero, uma sala de aula lá na Harvard, lá que a gente teve a oportunidade de conhecer. A sala de aula já tinha uma configuração, não tinha lousa. Por que não tinha lousa? Porque todas as paredes da sala de aula podiam ser escritas. Era parede. Você podia escrever em qualquer parede. Eu tô aqui, eu penso isso, peraí. Eu já conversei com uma escola que o diretor, ele falava assim pra mim, cada semana eu tiro alguma coisa. Por isso que eu falei do carrinho, tira o elástico do carrinho. E o diretor falou assim pra mim, cada semana eu tiro alguma coisa do meu professor. Então, assim, não todos os dias, né? Tipo, tem um dia específico. Então, tem um dia que o professor chega lá e tira as carteiras. Faz desafiador. Uma roda. Nossa, que legal. Tem dia que chega lá e eu tiro, sei lá, o digital, né? Os aparatos digitais. Porque aquilo é desafiador, né? A gente espera que isso aconteça de forma voluntária. De forma voluntária, né? Dificilmente você vai ter ali. Mas ainda que eu acho que a gente é favorecido com isso. A gente tem bastante professores que gostam de trabalhar com outros formatos também, de forma intencional. Mas no geral é isso mesmo, essa dificuldade. E a rotação por estação é muito interessante, porque eu sempre trago essa provocação nas formações também para os professores. Porque que todo mundo precisa estar fazendo a mesma coisa na aula, ao mesmo tempo.
Então, não, a gente tem 3 estações. Numa estação, Uhum. o estudante faz uma coisa, na outra estação ele É isso. vai fazer outra, vai desenvolver outra habilidade, depois Uhum. vai trocando. Não precisa todo mundo estar fazendo a mesma coisa o tempo todo. E o Os mesmo- alunos do Fundi 1 fazem essas estações. muito. E eles, Fazem, eles muito gostam legal. muito, é muito legal. Muito. Mas assim, isso se contrapõe com a tal da aula expositiva, Uhum. né? E é o que eu sempre falo, assim, a aula expositiva tem muito valor ainda. Sim. Tem muito valor. O que eu acho que, da mesma forma, a gente tem hoje o padrão aí de 50 minutos de aula, né? Que a aula expositiva não tome os 50 minutos. Eu acho que o tempo de atenção aí de 10 a 12 minutos é mais que suficiente para uma exposição. E o restante do tempo tem que ser aquele silêncio ali para pensar, né? Também Tem que ser o necessário. silêncio do aluno para refletir sobre o que foi falado, para refletir sobre, ou até para ir além naquilo, para pesquisar. Hoje com Chromebooks em sala de aula, com internet, com conexão, com celulares, a gente consegue promover uma dinâmica diferente em relação a isso, né? Então, eu acho que, assim, sobre a sua pergunta, sim, é difícil demais pro professor, mas eu acho que também é difícil pro estudante, mas não numa perspectiva em que ele entende que o Enem mudou, mas em que ele também está sendo provocado a ter outro tipo de comportamento, Uhum. que muitas vezes não é o comportamento que nós estamos acostumados. Ele tem que se mexer, ele tem que fazer, ele tem que ser autônomo, né? Eu acho que é para isso que é metodologias. Então, a gente tem feito um grande investimento tenho conversado muito com estudantes, explicado o que é o MEC, o que é o CNE, o que é o INEP, onde você começa essa consciência, né? Acho que também passe por... Estou apostando muito em trazer um pouquinho para eles da consciência do que do que são essas provas, como é a lei, do que eles estão vivendo, o momento, o cenário, né? No lugar de cada um ali, dentro do momento de vida de cada um vai entendendo. Uhum. Mas acho que é isso. O momento que a gente está vivendo, ele precisa de muita informação. A gente precisa trazer informação, a gente precisa discutir, a gente precisa conversar, a gente precisa promover conteúdo como esses aqui para a gente poder discutir, Uma fazer de conversa forma aberta, conversa né? aberta e mostrar como a gente pensa, né? Eu acho que essa transformação da mentalidade passa por aí, por nós nos aceitarmos, ouvirmos melhor uns aos outros e entender como cada um pensa e como cada um pode aprender melhor. Isso para o professor, isso para o estudante, isso para a escola. E a mudança está aí. A mudança está aí, está acontecendo. E a gente tem que aproveitar cada momento com as pessoas para falar sobre isso. Sim. Né? Porque isso nos diz respeito à sociedade que estamos formando, né? Diz respeito ao futuro do nosso país, em especial, diz respeito a nós, nossos filhos que vão viver isso, né? E que tipo de sociedade queremos daqui para frente? Sociedade que vai viver aí, sei lá quantas guerras, sei lá se a Rússia vai sair da Ucrânia, sei lá se vai ter outro vírus, né? Já começa vírus de macaco, vírus não sei do que, já começa que sociedade é essa, né? Que mundo nós vivemos? Então, precisamos acabar com essa cultura separatista, com essa coisa bipolarizada, né? Essa coisa polarizada no nosso país, e passa pela linguagem, passa pela comunicação, e é por isso que eu acredito que educação, as escolas têm que se transformar num ambiente de transformar pessoas. E é por isso que eu concordo com a citação do professor Moran. Recuperar a dimensão humanista e confiarmos mais uns nos outros. É isso que a gente quer para o mundo, né? E aí, chegamos no nosso tempo, são 10:04, Muito hora de legal, gravação gente. aqui. Eu Dizer que eu gostei curti muito. demais Eu adorei. gravar com vocês. Vamos tirar aqui um minutinho para que cada um se despeça, para a gente poder fechar nosso episódio de hoje. Gente, achei muito legal. Começa aí, Vi. Bom, gente, eu adorei ficar aqui com vocês conversando sobre isso. É um assunto muito importante, na verdade. Na hora que a Ana tava falando, né, eu tava pensando, gente, eu nunca pensei nisso na minha vida. E isso é bizarro, saber que existem tantos alunos, tantos estudantes, né, com pensamentos diferentes. Então, quando a gente para pra pensar, é um assunto muito complexo. Total. E que as pessoas deixam muito de lado. Só que são o que elas são, entendeu? Então, é uma coisa que tem que ser falada. Então, eu gostei muito. E gostei que a Legal. Isabel veio também, porque a gente teve a visão de cada pessoa, né? A gente teve a visão de uma pessoa que vê os professores, a visão de uma pessoa que vê os alunos e os professores. Uma pessoa que se formou, né? E agora está na escola vendo tudo de fora. E o coordenador de tudo, né? Então, foi muito legal. Legal. Nossa, Bel, eu adorei também. Eu acho que você falou é muito importante pensar sobre isso, porque é olhar para o processo, que uma coisa que eu faço todo dia, né? É pensar assim sobre o que eu tive, o que eu conheço como escola
e que tipo de espaço eu quero formar, que é uma coisa que, eu vou sair da escola, mas vai continuar sendo assim, né? Tipo, quais são os espaços que eu quero criar, né? E eu acho que a gente constrói isso também com diálogo. Sim. Então, pra mim, foi tudo, assim. Tchau, gente. Obrigada. Volte mais. Aninha! Eu fiquei muito contente com o convite para participar ainda da primeira edição, né? Então você tá aqui do estreando, os primeiro pioneiros, somos os pioneiros Pioneiros. desse projeto que vai Uhum. continuar com certeza. do projeto, foi muito bom, assim. E expandir muitas das conversas que a gente já tem, né? Tanto Claro. nos momentos de reunião de acompanhamento do projeto, quanto nos momentos de formação dos professores. Muito legal que você trouxe estudantes para compor a mesa. E acho que esse essa é o nosso troca. diferencial aqui. Uhum. São eles, né? Sim, Estão queria vivendo dar aula isso. de inglês pra Isabel e pra Vitória. Ai, pode dar, eu quero. Eu ia aprender bem Pois mais é. rápido com você, eu acho. E assim, é sempre muito bom debater sobre esse tema. Eu sou suspeita pra falar, eu gosto bastante de falar sobre essa transformação de mentalidade na escola. Então, obrigada aí pela oportunidade. Que bom, viu, eu Henrique? agradeço sua participação aqui, você ter disposto a vir aqui conversar com a gente, gravar esse programa. Agradecer a Geek por ter liberado você para vir para cá Sim, também, nosso parceiro. uhum. A gente tem gostado bastante da parceria. E dizer que isso aqui é um sonho, né? Que já se constitui aí de alguns anos que a gente vem pensando em trabalhar, como que a gente consegue fazer um canal para proporcionar esse tipo de debate sobre escola, sobre educação, que é um assunto que eu amo, que eu vivo, que eu respiro, e como é que a gente pode fazer de uma forma significativa. E realizamos. Estou muito Deu feliz. certo. Esse primeiro episódio, a gente tratou da transformação da mentalidade na escola. Lembrando que no mês de setembro, nós vamos lançar o segundo episódio, que a gente vai tratar de tecnologias no contexto da escola, ajudando na transformação. Temos outros episódios também programados, novos Ai, vai ser convidados, demais. novos estudantes também já foram convidados. E é isso, a gente aproveita para pedir para que todos vocês que estão aí nos assistindo, que não deixem de seguir o Colégio Estágio na nossa rede social, Sim. no nosso Instagram, no nosso Facebook, Em também tudo, estamos no gente, vai TikTok, estamos em seguindo. todas as redes, né? Na postagem desse vídeo aqui no YouTube, vamos deixar todos os Sim. nossos links, redes sociais. Sigam a gente, LinkedIn também. A Estágio Academy, que também é uma empresa associada ao Colégio Estágio, que visa a formação interna, também promoção de eventos, né? Sim. Essa Estágio Academy, que é uma empresa que a gente construiu para trabalhar, né, com essa mentalidade de crescimento, essa mentalidade na formação dos indivíduos. E me despedir de vocês, dizer que foi um prazer estar aqui, foi um momento muito importante para todos nós, e que a gente se vê no próximo. Agradecer a todos vocês, muito obrigado, ótima manhã, tarde, noite para vocês, um forte abraço e a gente se vê na próxima.